Glórias a Deus, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que nos renova, que nos dá paz, aquela paz que nos envolve com esse brilho celeste que nós cantamos. Em meio a lutas e dificuldades, e elas existem, a paz do Senhor é aquela que nos faz continuar caminhando. Momentos difíceis, tempos difíceis, sejam eles físicos, sejam eles econômicos, sejam eles toda sorte de espécie, mas o Senhor, Ele é tudo em todos. Estamos tratando, dentro desse primeiro módulo, do livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos na reta final desse capítulo, que nós tratamos sobre o preço. Um preço que ele é pouco levado em conta. O que é vendido para os cristãos, na verdade, é: venha para a igreja, acabou o problema. Você vai encontrar pessoas tratadas, pessoas curadas, todas as pessoas são amorosas, todas as pessoas são solícitas, todas estão num processo de crescimento. E quando você entra, você também é transformado como que num milagre, como num passo de mágica. E assim a gente sabe que a Bíblia não ensina isso. Nós encontramos pessoas imperfeitas, situações imperfeitas, igrejas imperfeitas. E isso nos abala. Quando nós falamos ao redor desse estudo a respeito da parábola do semeador, nós vimos que há pessoas que crescem, tem pessoas que não crescem, outras pessoas são mais efusivas, outras não. Por um momento as pessoas são ativas, em outros momentos elas não são ativas. E o tema que nós tratamos foi sobre este preço. Não é um preço para você conseguir a salvação. Não há nada que você possa fazer para conseguir a salvação. Nem o seu tempo de oração, nem o seu tempo de dedicação à leitura da palavra, meditação, a ação social. Nada disso vai te tornar digno a ser um servo de Deus. Mas, como consequência dessa salvação, nós falamos que nós temos que agir desta maneira e outras coisas em que a palavra de Deus nos ensina. Mas para isso, antes, nós temos que calcular esse preço, para definirmos se realmente nós temos condição de continuarmos avançando, de pelo menos entrar nessa jornada, que não é uma jornada fácil, em que a carne milita, nossos desejos militam, o mundo nos influencia, nós somos como que abalroados pela mídia todos os dias, todos os momentos. Estamos entrando em uma época de carnaval em que as pessoas vão falar que não tem nada a ver e que você tem que ser feliz. E Satanás, ele age com maestria dentro do seu propósito de destruir o ser humano. E aqueles que não têm Cristo ficam à mercê de todas estas coisas. Mas nós temos que calcular um preço. E na semana passada nós estávamos concluindo sobre realmente como calcular esse preço. Citamos a vida de Paulo, citamos a vida de Abraão, de Moisés. E nós concluímos, finalizamos a aula da semana passada falando que a religião que não custa nada no presente, não custa tribulação, nem tempo, nem preocupação, nem cuidados, nem dores, nem leituras, nem orações, que uma religião como essa não pode nos sustentar no dia da aflição. Essa religião algodão doce, esse cristianismo algodão doce, em que eu só vivo e só sirvo a Deus se tiver tudo bem, se tiver tudo maravilhoso, é um cristianismo que quando a luta vem, a dificuldade vem, se você não está alicerçado na palavra, firmado na palavra, você sucumbe e cai. Você procura pessoas, você procura situações, você procura instituições e você não tem apoio. Se você não tiver a presença de Deus gravada no teu coração, se aqueles versículos que você no momento de dor, de tristeza, você se apega a ele e grava no teu coração, grava na sua mente, se você não os tem, você sucumbe. E a gente vê que dia após dia, cada vez mais, as pessoas elas vão sucumbindo. Seja para fora da igreja, ou então para o evangelho mais fácil. Tem uma pessoa que eu já comentei uma vez, ela me ligou e falou assim: pastor, eu estou querendo voltar para a igreja. Eu falei: glória a Deus, né? Mas você está pregando daquele jeito ainda, falando sobre pecado, falando sobre essas coisas? Eu falei: estou, querido. Então eu vou dar mais um tempinho. As pessoas não querem. Outra vez uma moça me ligou, uma pessoa que eu aconselhava, e ela tinha saído da igreja, e ela falou para mim assim: pastor, eu estou voltando para a igreja. E eu falei: glória a Deus. Mas pastor, eu não vou para a sua igreja não. Eu falei: não tem problema, querido. Tem igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas muito sérias por aí, que você pode congregar sem nenhum problema. Não, também não vou para essas.
Eu vou para a igreja tal, porque lá eu sei que tem um social muito bom. Tem um grupo de jovens que eu posso me divertir, depois a gente sai para tomar um lanche e eu quero o social. Eu falei, querido, eu não posso te oferecer isso. Minha igreja é uma igreja pequena, a gente não dá primazia para esse tipo de coisa. Então, é difícil. E as pessoas, elas querem um caminho mais fácil. É mais fácil para elas até se enganarem, andando com pessoas que acreditam naquilo que ela acredita. Falamos também que se o teu motivo para servir a Deus são bênçãos, você não vai sucumbir, você não vai permanecer por muito tempo. A parábola do semeador diz que a semente ela cai lá no meio dos espinhos, ela cresce, mas os espinhos a estagnam, a enforcam, impedem ela de respirar. Se cai no meio das pedras, dá um crescimento rápido, mas não consegue firmar a raiz. A bênção, ela é maravilhosa. Como é gostoso você ser abençoado por Deus e você passar uma semana sem lutas e sem dificuldades, ou você ter uma alegria na sua vida e você consegue reconhecer a beleza e a majestade de Deus. Mas nem sempre os dias são de sol, às vezes são dias como esse, que são abençoados também, mas que você olha, te dá um pouco mais de tristeza, você fica com o teu semblante um pouco mais caído, não é um dia alegre, não é um dia festivo. Se as pessoas elas baseiam a sua fé apenas na bênção, elas não aguentam. Se realmente você sente que tem calculado o preço, a única coisa que você pode fazer é caminhar. Caminhar, você vai ver pessoas caindo ao seu lado, instituições caindo, mas você tem que continuar caminhando e perseverando, não tem outra saída. Os inimigos podem ser grandes, os inimigos podem ser constantes, mas nós temos que perseverar. A presença e a companhia de Cristo serão compensações suficientes para tudo isso. E Ele vem para a terra nos mostrando que é possível e diz para mim, diz para você, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Nenhuma dificuldade que eu venha passar, nenhuma dificuldade que você venha passar, ela é suficientemente grande que o nosso Senhor fala assim, não, é demais. Eu não consegui passar isso, não. Não, Ele passou por tudo e passou por tudo mais. Talvez quando nós estivermos perante o Senhor, talvez até nós nos envergonhemos perante essa dificuldade em que a gente acha que ela é grande demais e ela não é grande demais. Semana passada eu me entristeci demais, estava triste comigo mesmo em relação a algumas coisas pessoais e eu não sabia se a minha vergonha era uma vergonha perante a situação que estava acontecendo, ou então perante a minha vergonha perante Deus, perante tudo que Ele concede, mesmo assim eu continuar sendo uma pessoa com o coração incrédulo. E meu coração ficava oscilando entre essas duas tristezas. Eu olhava assim, Senhor, eu não tenho direito a reclamar. Quando eu vejo uma menina que nem a Diene, em que ela está se esforçando e ela não consegue vir para a igreja, simplesmente ela não consegue segurar um guarda-chuva, algo simples. E ela não consegue. Falei na semana passada, Claudinha não estava de manhã, nem a Edilene. Você estava de manhã, Claudinha? Não, estava à noite. E a Diene disse que ela saiu de casa para comprar medicamento. Quando ela tentou voltar para casa, ela foi abrir a porta, ela não tinha força para empurrar a porta. Sentou na calçada e esperou alguém chegar. Que difícil, como é que eu tenho direito a reclamar? Nós olhamos muito para nós mesmos. Nós olhamos muito para nós mesmos. Falamos também, finalizando a aula da semana passada, falando que tudo isso, na sua grande maioria, a grande dificuldade é esse sistema teológico que tem sido vendido para as pessoas em que tudo é algodão doce. Fala-se sobre uma conversão instantânea, você entra na igreja, recebe uma palavra do pastor, alguém põe as mãos e você... Existe? Existe. A gente vê o apóstolo Paulo tendo esse tipo de conversão. Novo homem, mas não é a regra. Convite a pecadores não convertidos para virem a Cristo. Você faz todo o esforço para falar de Cristo para a pessoa e depois que a pessoa diz sim, você abandona. Não precisa fazer mais nada, ela já falou sim. A possessão de alegria e paz internas como prova de conversão. Quando nós nos convertemos, a grande maioria das pessoas elas são envoltas numa alegria enorme. Uma paz enorme, mas é uma regra? Não é uma regra. Não é uma regra.
As pessoas, elas passam por momentos, passam por dificuldades, e essa alegria e paz interna nem sempre, podem descer, crianças, a paz e a alegria internas nem sempre são provas de uma conversão genuína. Nem sempre. Às vezes a pessoa ela pode estar com paz, mas o coração dela não é uma paz verdadeira, é uma paz humana por uma situação temporal. Lembro que lá em São Paulo teve uma época, um movimento em que os jovens eles estavam muito efusivos na igreja, pulavam, dançavam e tal. E aí um amigo meu, crente, piedoso, um homem por volta dos 35 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim: Pastor Paulo, fala uma coisa para mim. Eu falei: o que foi, querido? Eu ando no cristianismo, eu procuro ler a palavra, eu sei que eu sou pecador, eu busco corrigir os meus erros e as minhas falhas, tento ter um tempo com a minha família, de oração. Mas aí eu vejo esses jovens pulando e dançando, eu acho lindo e maravilhoso, mas eu não sinto isso em mim. Será que eu não sou cristão? Será que isso não é? O que é que acontece? E ele ficava numa posição assim de humildade. Não estava julgando, ele queria participar, mas ele não sentia aquilo como sendo de Deus. E eu olhei para ele e falei assim: meu querido, não se turbe o seu coração com isso. Simplesmente continue andando no seu cristianismo. Se isso for de Deus, vai continuar. E nós, como cristãos, de alguma maneira, isso vai alcançar as nossas vidas. Mas se não for de Deus, vai sumir. Passou 1 mês, 2 meses, os jovens foram se dispersando, infelizmente. Um foi para drogas, outro foi preso. Acabou aquela alegria, algo que tinha sido apenas momentâneo. Essa paz, essa alegria, nem sempre é sinal de uma conversão genuína. Devemos dizer aos homens que eles precisam se arrepender e não somente crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. O crer é a condição primária, mas você precisa se arrepender. A palavra é falada, a palavra é pregada, a palavra é assimilada pela sua visão, pelos seus ouvidos, e você precisa mudar. O arrependimento é uma marca do cristianismo. O que é o batismo, a não ser uma marca de que eu não sou uma nova, eu não sou uma antiga criatura, eu quero mudar. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. E o batismo é um símbolo exterior de algo que está dentro do teu coração. Quantas pessoas são batizadas num propósito só por ser molhar, ou porque a família quis, ou porque uma situação de conveniência chegou à minha idade. Nós temos que crer, mas também temos que ser batizados. Ou melhor, nós temos que crer, mas também temos que nos arrepender. Os defeitos desse sistema teológico parecem ser os seguintes: a obra do Espírito Santo na conversão dos pecadores é por demais estreitada a uma única coisa. Então, nem todos os cristãos eles se convertem instantaneamente. A massa, a maioria, eles passam toda a sua vida cristã se convertendo, dia após dia, após dia, após dia. É algo que não é automático, mas demanda trabalho, demanda crescimento, e o crescimento ele incomoda. Eu lembro que até uns 2 anos atrás, a minha filha sentia uma dor nas pernas. A gente levou no médico, o médico falou: isso é do crescimento. Vocês são grandes, ela está crescendo, e aí o osso dela começa a crescer, dá algumas dores. O crescimento traz dores. E eu falo para você, eu não canso de repetir, eu não estou aqui para falar que você tem que ser o franciscano, que você não tem que ter direito a nenhuma posse, não pode viajar nem nada. Não estou falando para você que você tem agora que ser aquele crente melancólico, que quanto mais sofre parece que você é cristão. Não é isso. Mas nós temos que entender que o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Tem um desenho na televisão que até comentei com a Menise outro dia, foge o nome, que tem dentro da cabeça de uma menina, tem a alegria, tem a tristeza. Como é que é o nome desse desenho? Divertidamente. Divertidamente. Veja esse filme. É um desenho, entendeu? E você vai ver a importância dos momentos de dificuldade e dor na nossa vida. Não é algo que a gente quer cultivar o tempo todo, mas eles fazem parte da nossa vida. Um segundo ponto em relação a essa teologia de que está tudo certo: os pecadores não estão sendo suficientemente instruídos a respeito da santidade da lei de Deus.
As pessoas elas entram na igreja e não são instruídos. As pessoas não são ensinadas. As pessoas simplesmente vão mover num movimento em que está tudo certo, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e é uma festa daqui, um retiro dali, não tem nenhum problema a festa, não tem nenhum problema a retiro, mas as pessoas elas ficam presas a apenas isso, e não se recebe instrução de como agir, como proceder, algo que as nossas crianças na escola, elas aprendem. Como você lidar com isso? A minha filha agora está aprendendo na escola como trabalhar com número negativo. O Gabriel deve ser moleza, ele já aprendeu. Mas para ela que está aprendendo, não. Ela olhou assim, fez uma conta e ficou 0 menos 6, ela ficou ali perdida. Como é que ela faz essa conta? É aprendizado. Nós temos que ser instruídos no cristianismo. Nós temos que ser instruídos que o nosso Deus ele é santo. Nós temos que ser instruídos que esse Deus, você não serve ele de qualquer maneira. Você não faz como você quer. Não é assim na nossa escola, não é assim no nosso trabalho, não é assim nos nossos clubes que nós participamos, nas coisas que nós fazemos parte, e não é assim também com Deus. Nós temos que ser instruídos na santidade da lei de Deus, na profundeza, da pecaminosidade do nosso ser e da culpa real que acompanha o pecado. Ficar insistindo diante de um pecador que vem a Cristo é algo inútil, a menos que você explique para ele o que é. Você simplesmente fala para uma pessoa, vem para Jesus, vem para a minha igreja é legal, a minha igreja é cheirosa, a minha igreja é grande, a minha igreja tem isso, tem aquilo. Isso não é suficiente você colocar uma pessoa dentro da igreja, porque a pessoa ela chega e ela se frustra, ela vem aqui e encontra você, e ela vai falar assim, não é isso que me venderam. É como aquela propaganda enganosa que a pessoa vai lá e compra aquele bolo lindo e maravilhoso, quando ela vai ver não é aquilo. Ou então aquela propaganda do sanduíche que o cara olha e fala assim, nossa que sanduíche bonito esse da foto, eu quero esse. E quando vem aquele negócio tudo esmagado, feio. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. As pessoas têm que saber onde elas estão entrando. Olha, cristianismo é isso. Mas pastor, se eu for vender dessa maneira ninguém vem. Aqueles que são do Senhor vêm. Aqueles que vêm do Senhor vêm. A fé não é apropriadamente explicada. Em alguns casos as pessoas são ensinadas que meros sentimentos são fé. Em outros casos elas são instruídas que se alguém crê em Cristo, que Cristo morreu pelos pecadores, isso já é fé. O problema é que isso não é fé. Fé é entendimento da palavra, fé é aplicação na sua vida. Isso é fé, porque se fé fosse simplesmente um sentimento, se fé fosse simplesmente você acreditar que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, os demônios iam para o céu, porque eles creem, eles temem e tremem. Em todas as posições do Antigo e do Novo Testamento, quando Jesus Cristo vai expulsar algum demônio, os demônios eles vêm e falam assim, Filho do Deus vivo, você veio me atormentar agora? E se prostram. Isso não é fé. A possessão de alegria e segurança interna torna-se elementos essenciais da verdadeira fé. Contudo, o senso da segurança, sem dúvida, não faz parte da essência da fé que salva. Pois pode haver fé antes do senso da segurança, e nem sempre você tem certeza que você é salvo. Porque a nossa vida tem altos e baixos. Tem momentos em que a sua fé está forte, mas depois ela fraqueja. O teu coração não é sinônimo da sua salvação. As pessoas elas se apoiam em situações, está tudo muito lindo e maravilhoso, eu estou com dinheiro no banco, eu estou numa situação assim, então está legal. Mas isso não é fé, isso não demanda, não quer dizer que você está salvo. Insistir que todos os crentes devem se alegrar assim que creem, também é uma prática muito duvidosa. Você vê pessoas sofrendo num velório e as pessoas falam assim, se alegra, o Senhor é a sua força. Como eu vou me alegrar, morreu meu ente querido, eu estou chorando. E as pessoas elas usam a palavra para amassar os outros. É momento de tristeza, é momento de lágrima. Se você não tem nada importante para falar, decente para falar, fica de boca fechada e oferece apenas o seu ronco. Finalmente, mas não menos importante, a soberania de Deus na salvação dos pecadores e a absoluta necessidade da graça preventiva são por demais negligenciadas nesse sistema. Você esquece que Deus ele é soberano, porque tudo depende de você.
da sua força, do seu agir, do seu mover. Eu determino. Quanto tempo eu acreditei nisso? Me envergonho que eu ensinei isso. Eu determino. Eu tomo posse. Lembra de certa vez, eu e Rosana chegando numa reunião lá em São Paulo de oração, e os irmãos orando lá de uma forma piedosa, e eu parei a oração e falei assim: não, vocês estão errados. Como, irmão Paulo? O que é isso? Como assim errado? Não, você já tem a autoridade, Jesus determina. E os irmãos ficaram olhando para a minha cara, é mesmo? Determina o quê? Eu não consigo nem manter os cabelos da minha cabeça. Não consigo. Eu não consigo aumentar a minha altura nem diminuir. Não consigo diminuir o meu peso por minha conta e risco e aumentar. A gente não consegue ter um minuto a mais porque a gente quer ou porque não quer. Deus, Ele é soberano. E as pessoas não falam sobre soberania de Deus. Porque se eu falo de soberania de Deus, eu tenho que falar que você tem que ser submisso. Soberania quer dizer que um se submete. Ponto. Não tem saída. Se tem um mandando, tem outro obedecendo. E nós, dentro da Trindade que nós estamos estudando, eu vou falar um pouco hoje sobre isso. Temos a figura de Deus Pai, nós temos a figura de Deus Filho, a figura de Deus Espírito Santo, em que nós temos na função, não na essência, a figura de Deus Filho, Deus Espírito Santo, submisso a Deus Pai. E Ele manda porque Ele é soberano e eles obedecem. Mas ali não há submissão no sentido de essência, simplesmente em função. Mas nós, em relação a Deus, nós somos submissos sim. Ele ordena e nós temos que fazer. Jeremias diz: quem é o vaso para dizer do seu Criador, por que me criaste? E as pessoas continuam achando que elas determinam os seus destinos e fazem as suas vontades. Continuam achando que elas mandam. E aí quando eu vejo, por exemplo, a titia com as dificuldades dela, eu falo assim: meu, quem manda nada? Sempre se cuidou, sempre uma alimentação saudável, tal, dificuldade, dor. Eu brinco com a minha irmã e eu falo: de novo está com dor, está com dificuldade. Como é que a gente pode achar que a gente controla algo? A gente não controla nada. A gente não controla nada. Deus, Ele é soberano. Muitos falam como se a conversão pudesse ser manufaturada. Ao bel prazer, eu vou estabelecer normas e procedimentos, e se você se encaixar nisso, você está salvo. Não é assim. Romanos 9,16, abra por gentileza. Romanos capítulo 9, verso 16. Vamos ver se há um mês de férias desde ele deixou ela devagar na leitura. Deixou, pastor. Vixe. Quase parando. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. O apóstolo Paulo está falando que não depende da pessoa, depende de Deus, da misericórdia dele. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Se você está aqui, é porque a misericórdia de Deus se renovou na sua vida. Com certeza. Ponto. Não é porque você dormiu bem, não é porque você tem saúde, eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma aposentadoria, nada dessas coisas ajudam. Mas o que conta mesmo é a misericórdia de Deus. Ele olha para a gente e fala assim: vou derramar sobre a vida do meu filho e da minha filha mais um dia misericórdia. E nós vamos, às vezes, quase que nos arrastando, mas, conforme a Direne falou, quase parando, mas não está parado. Nós não paramos. Nós continuamos caminhando mesmo com dificuldade. A gente ia para entrar aqui, antes ela entrava rapidinho lá. Eu ainda fico olhando assim: ela está chegando ainda. Tem hora que chega ali até sentar, quase parando, mas não parou. O prejuízo produzido por esse sistema teológico, ele é imenso. Imenso. Você vai ver na internet, na televisão, esses dias que antecedem o carnaval, blocos carnavalescos gospel, pessoas seminuas com a aprovação do seu pastor e coisas desse tipo, daí para pior. Porque esse sistema teológico diz que não tem problema nenhum. Seja feliz, seja feliz. De um lado, muitos crentes humildes são totalmente desencorajados e amedrontados. Imaginam que a graça não lhes foi concedida
por não atingirem aquele exaltado nível dos sentimentos que lhe é continuamente requerido. As pessoas elas colocam esse nível de crescimento como uma exigência. Um amigo meu de louvor, acho que eu já contei essa história para vocês, conto de novo. Ele estava lá numa igreja, a igreja falou assim: você vai ser ministro do louvor aqui da igreja, tem 5 ministérios de louvor, você vai ser um líder, beleza, vem aqui. Olha, aqui na nossa igreja nós prezamos quem fala em línguas, então a partir de agora eu quero que você fale em línguas, você e sua esposa, para a gente poder definir você como líder de louvor. Padrões, normas, formas que não estão aqui. Então você fala em línguas, eu fiz parte da igreja pentecostal. Se a pessoa fala em línguas, ela tem um nível espiritual mais alto, ela pode orar mais, ela pode dirigir um ministério. As pessoas elas veem isso como uma verdade que não é verdade. Por outro lado, muitas pessoas destituídas da graça divina são iludidos, sendo levadas a pensar que se converteram, porque sob a pressão dos sentimentos naturais e temporários, foram levados a professar-se cristãos. Essa norma de chamar as pessoas para frente, quem quer aceitar Jesus, vai estudar, entra na internet, vai pesquisar quando começou isso, e você vai reparar que isso antes de 1900 não existia. Será que os cristãos eles não eram levados ao arrependimento só agora? E aí a gente vê esse tipo de coisa em que a pessoa está passando por uma luta, dificuldade, uma enfermidade, uma coisa grave na família, um câncer, e aí a pessoa coloca um sonzinho de teclado, traz a pessoa à frente, e aí você fala: aceita Jesus, aceito, pronto, você está salvo. É mesmo? É. Acabou? Acabou. Pode sentar. Agora você já é salvo. Você já é irmão da igreja, você já pode tomar santa ceia, você já pode ser batizado, tudo. Ninguém ensina para ele que não é bem assim. Enquanto isso, os indiferentes e os ímpios olham com menosprezo. E aí nós temos o grupo de cristãos piedosos que não conseguem chegar nesse júbilo extremo, porque sofrem. Você encontra do outro lado pessoas que têm uma conversão superficial. E o terceiro grupo, que são aqueles que não são nenhum nem outro, e olham para aquilo e falam: que ridículo. Os cristãos, às vezes, eles são ridículos. Eles olham as ações que as pessoas fazem ridículas. E quanto mais você olha na internet, mais você vê coisas absurdas. Essa semana eu vi um pastor que eu realmente me espantei. Em que ele pegava, era nojento, tinha uma hora que eu parecia de ver. Ele enchia a boca de água, porque ele estava ungindo as pessoas. Aí tem uma cena que o cara estava com a boca aberta, eu desliguei. Nem quis imaginar o que ia passar naquele lugar. E as pessoas olham e falam assim: de Deus. E se eu questiono, maldito, não tem fé, não tem fé. Quais são os antídotos para isso? Primeiro, cuide-se para que seja ensinado em todo o conselho de Deus, dentro das proporções bíblicas devidas, e que 2 ou 3 preciosas doutrinas do Evangelho não façam sombras às demais. Tenha o ensino da Bíblia como um todo, dirigindo a sua vida. Não pegue um versículo específico, não pegue uma passagem específica, não pegue um capítulo nem um livro, mas você pegue a Bíblia como um todo. E se os seus entendimentos eles discordam de alguma coisa, quem está errado é você. Aprenda, estude, depende da sua vida, depende disso. Segundo, cuide-se para que o arrependimento ele seja plenamente ensinado, tanto quanto a fé, sem ser relegado a segundo plano. Se preocupe com o seu arrependimento. Não apenas engorde. Se você for numa churrascaria, você senta, come. Aí depois você come um abacaxi. Eu faço isso quando eu estou na churrascaria, eu quero comer mais, eu como um abacaxi, parece que dá uma dissolvida nos gorduras, assim, e aí eu começo a comer de novo, gula, entendeu? Mas aquilo não tem proveito nenhum. É como se aquilo ali, depois de um tempo, como a palavra de Deus diz, fosse lançado em um lugar escuro. Será que tudo que você aprende, você tem colocado em prática? Você tem estudado? Você tem realmente aplicado na sua vida? Cuide-se para que a variedade das obras do Espírito Santo seja honestamente admitida e declarada. Mesmo que a conversão instantânea seja enfatizada, não seja ela ensinada como uma necessidade. A conversão instantânea existe, mas não se firme nisso. Se firme no teu crescimento espiritual progressivo, dia após dia, desde que você se converteu até o dia do Senhor te resgatar, seja através da morte, seja da segunda vinda dele, você tem que estar pronto.
Cuide-se para aqueles que professam haver encontrado uma paz imediata, que sejam devidamente advertidos a se submeterem à prova, lembrando-se que sentimentos não são a fé. João 8,31. Também faz tempo que eu não ouço a voz da Glenda. Por favor, Glenda. Fala assim, som. Tá bom? Som. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente meus discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos. Permanência, perseverança, caminhada, continuidade. E por último, cuide-se para que o grande dever de calcular o preço seja constantemente salientado diante de todos os outros. Pese na sua vida se vale a pena continuar ou não, para que você não viva uma vida de murmúrio. Lembro que algumas vezes na minha vida cristã, entregava o meu dízimo, quando passava da dificuldade, eu falava: Deus, como é isso? Eu entreguei e o Senhor me alimenta? O Senhor não cuida de mim, não faz? Mas na verdade eu queria o excesso, né? Eu queria um investimento melhor do que na época os mais antigos. Eu lembro o overnight, em que tinha 30% de juros, 40% de juros, e aí o cara pegava um dinheiro, se ele não comprasse alguma coisa, no outro dia ele ia comprar banana, não dava para comprar mais duas bananas, comprava uma só, entendeu? E eu queria era isso, entendeu? Que eu investisse, eu ganhasse 40%, 50% no meu investimento e rapidamente. Deus não trabalha assim. Não há troca dentro do reino de Deus. Ele não precisa de você. Como o irmão Cláudio ora sempre, Deus é um Deus do olho e da prata, Ele não precisa de você. Ele tem tudo ao seu controle. Tenho a certeza de que a animação doentia e o elemento mais temível quando misturado à religião cristã, porque com frequência termina uma reação fatal que arruína a alma e amortece totalmente o ser da pessoa. Essa animação, olha ela ali, animação. Bem-vinda, Flor. Glória a Deus. Não, seja bem-vinda. Já orando por você. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa animação, esse júbilo, ele é interessante, ele é legal, ele é gostoso, mas não é só isso. Cuidado que se sua vida for só isso, você está num momento de tristeza, aí você está depressivo. Não está. E quando as multidões são subitamente sujeitas ao poder de impressões religiosas, uma animação infantil quase sempre é o resultado. Eu não tenho palavra para te ensinar, então eu crio um show da fé para você. Eu crio algo para você ficar feliz. Eu crio algo para você ficar exultante. Não precisa você aprender nada, só fique feliz. Quando ouço falar em um grande número de pessoas que se converteram, todas ao mesmo tempo, eu pessoalmente não fico entusiasmado. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo a ação de Cristo, não vejo a ação dos discípulos com isso, em que milhões de pessoas se convertem. A gente tem exceções, como depois do advento do Pentecoste, mas as pessoas, normalmente eram granjeadas uma a uma. Era guerra corporal, era guerra um a um. Você chegava com a pessoa, não adianta eu simplesmente falar: Menísia, é assim, eu tenho que sentar com a Menísia, tenho que investir tempo com ela tem dúvidas, ela não concorda, e a gente vai e volta, vai se pescaria. E não dá para você fazer de tonelada isso, porque as pessoas precisam ser cuidadas, todos têm dúvidas. Quando eu comecei o trabalho de discipulado, Sebastião fez parte da primeira turma, Glendinha também. Eu atendi, fazia 3, quando foi com a Glenda, foi a Glenda, a Carol e a Lu. Quando foi o Seba, foi o Seba, foi o João e mais um rapaz que eu evangelizava lá do, sei lá de onde, acho que é Racho Fundo. Mas aí, conforme eu fui percebendo, a gente precisa cada vez diminuir mais. E hoje é individual. Porque as pessoas têm dúvidas individuais, elas precisam ser atendidas nas suas dúvidas. E se você tem um grupo grande, o que acontece é que as pessoas ficam com as coisas guardadas dentro do coração. O sucesso mais saudável e permanente nos campos missionários certamente não se dá quando os nativos aceitam o cristianismo em massa.
A obra mais satisfatória e firme em nossa pátria não ocorre no trabalho realizado nesses grandes moveres, mas é o meu trabalho no ID, é o seu trabalho no ID. É um dia você estar num posto de saúde e você fala do amor de Deus. Rosângela estava ontem finalizando a preparação da aula das crianças e ela começou a ver uma reportagem em que um jovem, ele entrou assim na escola onde ele estudava e começou a fazer uma pesquisa e perguntou assim, você é cristão? Ele falou, não. Mas você tem amigo cristão? Tenho. E ele já falou de Jesus para você? Não. E fez isso para um, para outro, para outro. Encontrou um outro. Você é cristão? Sou batizado. Oh, glória! Você já falou de alguém aqui na tua escola, de Jesus para alguém? Não falei. E ele começou a estabelecer uma tabela lá, um estudo, em que os cristãos não falam do cristianismo. Porque o cristianismo para eles é simplesmente estar dentro da igreja, não é. Existem duas passagens bíblicas que eu apreciarei a ver expostas plena e frequentemente nos dias presentes, por todos aqueles que pregam o Evangelho, mas sobretudo por aqueles que de algum modo estão envolvidos com reavivamentos. Uma dessas passagens nós trabalhamos exaustivamente, que é a parábola do semeador. Há sementes que caem no caminho, há sementes que caem no meio das pedras, e há sementes que caem no meio dos espinhos. É lógico que também há sementes que caem em terra boa, que dão frutos de 30, 60, 100, mas não é 100%. A gente tem que entender isso. Há pessoas que se perdem, há pessoas que se afastam, há pessoas que nunca conheceram o Evangelho e estão na igreja. Falava com uma pessoa ontem, falava assim para ela, você precisa voltar para a igreja. Não, mas eu estou bem, eu estou legal, meu trabalho está bem, está tudo bem, meu filho está meio com problema disso, daquilo, mas está tudo certo. Eu falei, você precisa, mas eu não tenho mais saco. Eu perdi a minha fé, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E eu olhei para ela e falei assim, pelo telefone, falei assim, saiba que um dia esses remédios antidepressivos que você toma não vai resolver o seu problema. Semana passada, liguei pela manhã, não consegui falar, liguei à tarde, não consegui falar segunda-feira de manhã, falei assim, olha, eu tomei o remédio tal, dormi o dia inteiro para não ter que encarar o domingo. Não é sem razão que essa parábola ela é afirmada na Bíblia por 3 vezes. A outra passagem, o ensinamento do nosso Senhor sobre a necessidade de se calcular o preço e as palavras que por ele proferidas às grandes multidões que o seguiam. É digno de nota que naquela ocasião ele não proferiu uma palavra sequer para lisonjear aquelas pessoas, encorajando-os a seguirem-no. Em nenhum momento você via Jesus falando assim, me segue por favor, vem por favor, vem. Não, pelo contrário, ele falava assim, é difícil, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que uma pessoa, um rico, entrar no reino dos céus. E os homens olham e falam assim, se é assim, como que nós vamos poder agir? Como é que nós vamos poder fazer? E aí ele fala, o importante ou impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. E também, pastor, quando ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. E são passagens, todas elas com esse mesmo sentido, em que você encontra elas não aleatoriamente ou 1%. Não, você vê isso aí com uma grande frequência. Você lê o Evangelho, olhando isso, você vai ver como é difícil. Passagem, que o Senhor fala assim, tem que ter mudança, tem que ter arrependimento, e não é fácil. Ele olha para os discípulos, e vocês? Também quer ir embora? Tipo, vai! Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Claro que Pedrão ali, aquele sanguíneo que ele era, aquele jeitão dele, ele foi extremamente inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo invadiu o coração daquele homem para que ele pudesse falar algo tão profundo. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus Cristo percebeu o que o caso deles requeria. Ele lhes disse que fizessem uma pausa e calculassem o custo. Não tenho certeza de que alguns pregadores eles seriam tão famosos
se eles adotassem textos como esse que nós comentamos, em que o preço ele tem que ser calculado e que a salvação ela não é tão fácil assim, em especial a sua manutenção dentro de uma vida cristã verdadeira. Finalizamos hoje o preço. É importante que você pare no seu cristianismo, pare na sua casa, na sua vida, e você veja se realmente vale a pena você ser cristão. Entenda que haverá um dia na minha vida e na sua vida que nós vamos estar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai estar despojado do teu conhecimento, da tua sabedoria, do teu ser, e naquele dia você vai ser julgado. E aí ou você vai ser salvo, ou você vai para a perdição eterna. Que triste vai ser naquele dia se você descobrir que você não é salvo e você deixou de ter uma vida desfrutante aqui na terra, segundo os padrões do mundo, e viveu nada mais, nada menos do que um padrão de religiosidade. Não viveu nem o melhor dos dois mundos, nem a da pecaminosidade, nem o do cristianismo. Mas se você optar pelo cristianismo, seja ele em interesse de coração. Tente colocar as situações que são pautadas na sua vida por Deus de uma forma cristã. Não é fácil, não é fácil. Finalizei a palavra da semana passada falando que as lutas e tribulações sempre, dores sempre, falta de dinheiro sempre, dificuldades sempre, mas sempre Deus conosco. Afinal de contas, Jesus Cristo ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é um dia, não é um momento, não é uma hora, mas é sempre. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque podemos estudar mais esse capítulo sobre santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nós possamos, Pai querido, calcular o preço, que nós possamos calcular o preço de sermos cristãos verdadeiros. O tempo urge, as pessoas gemem, as pessoas, Pai querido, carecem de outras pessoas dispostas a morrer para si mesmos e falar do Teu amor e da Tua graça. Que nós possamos ser encontrados, Pai querido, como servos bons e fiéis, que após calcularmos o preço da nossa salvação, da nossa perseverança, nós possamos, Pai querido, falar do Teu amor, falar da Tua graça e resgatar pessoas em Teu santo nome. Nos abençoa, Pai, de servir, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.